que nós temos principalmente nas Assembleias de Deus, né? Assembleias de Deus, preste atenção, não estou mais falando de igreja neopentecostal, não estou mais falando de R.R. Soares, de Edir Macedo, de Valdemiro Santiago, não. Enfim, Genoduque, tá? Eu estou falando de Assembleia de Deus. O que nós temos nas Assembleias de Deus hoje? Os irmãos da Assembleia de Deus sabem muito disso. Eu não estou aqui falando mal, tá, da fé de vocês de maneira alguma. Eu tenho um carinho pela Assembleia de Deus, embora a maioria apostatou, e eu tenho que realmente brigar contra isso. É meu dever como servo do Senhor, tá? Mas eu conheço homens de Deus dentro da Assembleia de Deus que zelam pela verdade. Conheço mesmo, tá? Inclusive são igrejas que eu prego todos os anos. Tem a Assembleia de Deus aqui no Ceará que eu prego todos os anos. E sempre que eu chego lá eu tenho uma alegria de ver uma Assembleia de Deus sadia, saudável, tá? Para a glória do Senhor. E eu sei que em muitos lugares também aí tem igrejas Assembleia de Deus sérias, verdadeiras, que zelam pela doutrina. Mas o que acontece, querido? Inclusive muitas Assembleias de Deus, irmãos, que nós vemos que são membros, discípulos, congregados, seguidores das Assembleias de Deus. Eu estou usando esses termos, né? Porque são os termos que se usam. Seguidores, discípulos, membros das Assembleias de Deus, que há 20 anos atrás viam uma Assembleia de Deus bíblica, uma Assembleia de Deus que de fato valorizava a verdade, a sã doutrina, a genuína palavra do reino de Deus, e que pregava contra heresias, contra o pecado, contra a apostasia, contra a imoralidade sexual, contra a depravação, contra tudo, né? E zelava por um evangelho sério, tá? E hoje, os anos foram se passando, a Assembleia de Deus, eu digo numa visão geral, não específica, não estou generalizando, tá? Eu não estou especificando a Assembleia de Deus, estou falando numa visão geral, Assembleia de Deus, tá? Sei que tem a Assembleia de Deus séria, mas enfim, vamos lá. Então a gente vê hoje o quê? Esse desejo, essa ganância de crescimento, de poder, que entrou dentro da Assembleia de Deus, ela perdeu o foco do Evangelho, perdeu o foco da verdade, da sã doutrina, e tem abraçado de tudo, tem aceitado de tudo, tá? Tem até pastor aí dentro das Assembleias de Deus vendendo moeda. Foi lá em Jerusalém, pegou a moeda dos 30 valentes de Davi, tá lá cunhada, a moeda dos 30 valentes de Davi, é 50 reais, é não sei quantos reais, compra essa moeda, coloca na chave do carro, tal. Então, quer dizer, isso é neopentecostalismo, irmão. Neopentecostalismo, isso é apostasia, querido. E a Assembleia de Deus, ela não é assim. A essência real da Assembleia de Deus não é essa, querido. Mas, infelizmente, é isso que está tomando conta da Assembleia de Deus. A política, tá? O espírito de grandeza, de glórias, tá? O espírito neopentecostal de se ficar grande, de se tornar megas ministérios, está tomando conta da Assembleia de Deus. E o problema qual é? Os mesmos crentes que eram da Assembleia de Deus há 20, 30 anos atrás, que repudiavam todas essas práticas contemporâneas, atuais da Assembleia de Deus. Todos os discípulos que ouviram a Assembleia de Deus pegar a verdade, a sã doutrina, que repudiavam o que eles estão praticando hoje, irmãos, abraçaram o que a Assembleia de Deus está fazendo hoje, aquilo que eles repudiavam antes, e que era verdade, que era sã doutrina, mas eles repudiavam. Por quê? O que a gente vê? Repudiavam porque era verdade, e hoje abraçam o próprio engano que eles outrora denunciaram como verdade. Isso mostra para nós o quê? Que são pessoas, gado, né? Vou usar esse termo, como eu estou dando um exemplo aqui do gado, graúdo, gado miúdo, tá? Não é depreciando os irmãos de maneira alguma, não entenda isso, tá? Mas são gado, irmão, que não estão verificando o que estão comendo, não estão verificando o que estão se alimentando, irmão. Então, se você verificar o alimento que as Assembleias de Deus estão dando hoje para vocês, vocês vão ver que é um alimento podre, é um alimento envenenado, é um alimento, irmão, deturpado, é uma doutrina falsa, deturpada, adulterada por conta desses falsos, né, vamos dizer assim, essa meia dúzia de falsos profetas que entrou dentro da Assembleia de Deus e que contaminou a Assembleia de Deus quase que completo, tá? Quase completo. Jesus diz que um pouco de fermento leveda toda a massa. Claro que ele usa isso no outro sentido, né? Mas ele falou também, em dado momento, em relação à doutrina dos fariseus, um pouquinho de heresia dos fariseus leveda a massa toda, põe a massa toda a perder, ok? Então vocês têm que ter tomado cuidado com isso, querido. Você não foi chamado para se converter a uma denominação. Você não foi chamado a converter-se a uma placa denominacional. Nós amamos nossos líderes. Eu sei que você ama seus líderes, respeita seus líderes, mas você não é obrigado a ficar aí comendo heresia e seguindo heresia, querido.
Você foi chamado para servir a Deus, para servir ao reino de Deus, para propagar o reino de Deus, a sã doutrina, a verdade. Então você tem que ter atitude, querido. Eu aconselho aqui os pastores da Assembleia de Deus, que são sérios, que zelam pela verdade, a colocar o pé na parede. Outro dia eu falei para um monte de pastor da Assembleia de Deus, vocês têm que lutar pela Assembleia de Deus. Falei numa reunião, irmãos, onde tinha muitos pastores da Assembleiana. Você tem que chegar nas conversões e dizer o que está errado, e bater o pé na parede, e dizer, se eles não mudar, vocês saem. Vocês saem, porque, irmão, se não sair e deixar eles fazendo o que eles querem, tá? E o ministério, e a igreja, o nome Assembleia de Deus crescendo, se tornando a potência, simplesmente por interesses políticos e financeiros, irmãos, claro, isso vai levar muita gente para o inferno. E você vai ser culpado disso, porque você está cooperando com isso. Então se liberta da Assembleia de Deus e se converte a Cristo, querido. Se converte ao Evangelho, para que você possa ter salvação. Tá bom, meu irmão? Não estou aqui deteriorando, deturpando a figura, a imagem da Assembleia de Deus. É uma igreja histórica, é uma igreja que tem história no Brasil, foi a igreja que mais ajudou a evangelizar o Brasil, que mais ajudou a propagar o Evangelho no Brasil, mas que hoje está deturpada em apostasia, deturpando a verdade, apostatando a verdade. E nós temos que brigar por isso, querido, para que a Assembleia de Deus volte a ser o que ela nunca deveria ter deixado de ser. Aquela igreja que amava o Senhor, aquela igreja que amava os louvores, que adoram ao Senhor. Olha para a Assembleia de Deus, os maiores mercadores da fé, essas músicas gospel. Eu prefiro ouvir uma música romântica de qualquer pastor, de qualquer cantor secular, do que esses louvores imundos, profanos, que blasfemam de Deus, irmãos, no púlpito de muitas Assembleias de Deus. Então os pastores assembleianos têm que colocar o pé na parede, tem que enfrentar e tem que dizer, olha, cantor, essas músicas estão erradas, essas músicas são hereges, são apóstatas, você está usando o nome de Deus nessas músicas imundas, hereges, apóstatas, querido. Então mude esse repertório, muda essa forma de conduzir a igreja, querido. Vamos lutar, querido, pelo evangelho puro, genuíno e verdadeiro, para que esse evangelho possa ser pregado no Brasil, para que as vidas possam ser alcançadas, porque crendo no evangelho deturpado, ninguém poderá se salvar, querido. Eu creio que há um só Deus. Até os demônios creem, querido. Até os demônios sabiam quem era Jesus. Nós temos que conhecer a verdade, a palavra, e nos converter a ela. E aí assim, pela fé e pela graça de Deus, seremos salvos, tá? Então fica aqui esse alerta para você, assembleiano, meu irmão. Lute. De repente não é para você sair da Assembleia de Deus, é para você estar aí dentro lutando por uma reforma na Assembleia de Deus, por uma mudança dentro da Assembleia de Deus. Aí claro, depois de lutar, se eles não aceitarem, se eles não concordarem, aí é a hora realmente de você sair e seguir o seu rumo, não denominacional, mas em Cristo Jesus. Que Deus te abençoe.